Olá, pessoal. Uma aula de Direito Internacional. Essa aula, pessoal, nós vamos fazer uma revisão daquilo que já foi visto em aulas passadas. E nas aulas passadas nós vimos que o direito internacional ele se divide em direito internacional público e privado. E qual é a diferença entre o direito internacional público e direito internacional privado? Primeiro, pessoal, é importante nós sabermos qual é o objeto de estudo do direito internacional. O objeto de estudo é as relações entre os países, entre os estados e as organizações internacionais e intergovernamentais. Também estudamos a relação dos estados estrangeiros com os seus nacionais. E aí, como que funciona a relação do estrangeiro em outro país, né, os consulados, embaixadas, Ministério das Relações Exteriores, como que funciona tudo isso? Então, esse é o objeto de estudo do direito internacional público e do direito internacional privado. Importante você saber que a fonte de estudo nossa será a Constituição Federal, será decretos, tratados internacionais, doutrina e também várias outras legislações, como, por exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a conhecida LINDB, e também o Estatuto da Migração, que é a Lei 13.445, que nós vamos estudar. Pois bem, pessoal, num primeiro momento, qual é a diferença entre o direito internacional público do direito internacional privado? Nós já falamos isso em aulas passadas, mas só para fazer uma revisão antes de adentrarmos nas próximas aulas. O direito internacional público vai regulamentar, então, a relação entre países, a relação entre organizações internacionais e intergovernamentais, como, por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, OEA, Organização dos Estados Americanos, também a União Europeia, Mercosul, enfim. Já o direito internacional privado vai trazer uma regulamentação sobre o direito do estrangeiro em outro país, como que funciona isso, qual é a lei aplicável, a lei aplicável é a lei da Espanha, é a lei da Alemanha. Então, no conflito de normas, qual que é a lei que se aplica no direito sucessório de um alemão que mora no Brasil? Então, esse é o estudo que nós teremos no direito internacional privado. Além disso, como que você consegue legalizar um documento nacional no estrangeiro? Nós vamos ver, então, o procedimento do apostilamento, ou a legalização de documentos nacionais no estrangeiro. Pois bem, sobre o direito internacional público, pessoal, nós podemos nos remeter à história mundial para entendermos a sua origem. Então, a história mundial é que os povos começam a se conectar, eles começam a vender mercadorias um para o outro, e quando você começa a ter relações entre indivíduos, principalmente de vários países, culturas, religiões, né, de vários costumes diferentes, você começa a ter conflitos. E os conflitos precisam de ser dirimidos, e aí o direito internacional. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, a guerra na Europa, depois veio a Segunda Guerra Mundial, viu-se a necessidade, pessoal, em 1945, de criar uma organização internacional que traga segurança ao mundo, ao planeta Terra. E essa Liga das Nações, em 1945, desencadeou na criação da ONU, que um dos conselhos da ONU é o Conselho de Segurança, composto por alguns países que vão trazer diretrizes ou até atuação em determinados países que tiverem com problema de guerra civil, problema de saúde, por exemplo, uma calamidade pública, um Estado antidemocrático, um Estado radical, precisa de uma intervenção, né, a questão da guerra da Síria. Então, esse é o estudo do direito internacional público. E aí, é necessário que, para a existência do direito internacional público, nós tenhamos aí vários países envolvidos, conflito entre países e países reunidos para que chegue a um consenso. Então é interessante dizer, primeiro, no direito internacional, uma característica é que não tem
uma norma superior, uma constituição internacional, uma autoridade superior que mande em todos os países. Até mesmo porque cada país tem a sua soberania, a sua autonomia, a sua ordem jurídica interna. E como que a gente vai conciliar esse monte de norma jurídica, monte de constituição, totalmente diferente uma das outras, numa ordem internacional? Como trazer pacificação social, né? Então, uma das características do direito internacional é a ausência de autoridade superior. Se não tem essa autoridade superior, tudo no direito internacional, é uma outra característica, é decidido no consenso. E se não tiver consenso, vai poder desencadear uma guerra, que é a última possibilidade. E aí, pessoal, uma outra característica do direito internacional é a descentralização. Nós não temos um poder centralizado. Então, primeiro, falta de norma jurídica internacional superior às outras, falta de uma autoridade superior, temos que ter consenso, temos descentralização de poder, vários países têm sua soberania, temos uma organização, então, horizontal, todos os países, em tese, estão no mesmo pé de igualdade. Então, olha a complicação do direito internacional. E uma outra característica, pessoal, que nós falamos, é que o sistema de sanção, de penalidade no direito internacional, ele é precário. Por que precário? Porque como que você vai impor uma penalidade em outro país, se o outro país tem soberania? Como que você vai impor uma ordem social a outro país, se aquele outro país tem soberania? Aí nós começamos a falar, olha, mas essa soberania ela é relativa, essa Constituição ela é relativa. Por quê? Deve-se respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, que está acima de qualquer ordem jurídica, acima de qualquer Constituição. Isso Hans Kelsen, já no seu livro Teoria Pura do Direito, falava, princípio da legalidade, né, positivismo jurídico, tudo que deve ser observado deve estar na lei. Mas e se a lei for contra uma moral? Se a lei for contra uma norma hipotética fundamental, que é uma dignidade da pessoa humana, temos que cumprir essa lei? Portanto, o direito internacional fica muito baseado nesse mundo dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, para que haja uma flexibilização de normas de outros países. Então, por isso, a sanção ainda é considerada precária. Então, como característica do direito internacional, a ausência de uma norma hierarquicamente superior, a ausência de uma autoridade superior, deve ter consenso, horizontalidade das relações, descentralização do poder e sanção precária. Então, essas são as características do direito internacional público. E quais são, pessoal, os fundamentos do direito internacional público? Soberania. Temos que respeitar, né, a ordem jurídica de outras nações. Esse é um dos fundamentos. Consentimento. Então, um dos fundamentos da existência do direito internacional, vamos primar pelo consentimento, pelo acordo, porque tem outras soberanias, tem vários interesses envolvidos. E quando a gente estuda direito internacional, não é só para questões econômicas, pessoal, mas principalmente questões religiosas. Tem países que têm um ministério da religião, questões culturais, questão de costume. Enfim, é uma infinidade de fatores que podem desencadear uma guerra ou um conflito entre países. Por isso o direito internacional trabalha com consentimento e com soberania e o respeito a essa soberania. E aí é interessante você saber, pessoal, que esse consentimento, ele é dado, assim, ele é buscado pelos países através da chamada relação diplomática. E as relações diplomáticas, elas são feitas através do seu chefe de Estado. E aí você começa a lembrar das aulas de direito constitucional, que tinha a figura de teoria geral do Estado, e começa a falar do Estado, né, do chefe de Estado, e você começa a aprender a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado representa um país perante a ordem internacional, e o chefe de governo administra os seus súditos, os seus administrados. Então essa é a diferença. No Brasil,
o presidente da República faz às vezes do chefe de Estado e do chefe de governo. E como que funciona também, pessoal, essas relações diplomáticas? É só o presidente da República? Não. Pode ser feita através do ministro das Relações Exteriores, dos agentes diplomáticos. Aqui no Brasil, o agente diplomático passa pelo Instituto Rio Branco. Ele faz um concurso, para ser diplomata, lá no Palácio Itamaraty. E aí você começa a aprender como que funciona isso, Rodrigo. Olha, o agente diplomático, pessoal, ele tem uma carta de poderes dada pelo presidente da República para representar o país em outras nações. E aí pode celebrar tratados, inclusive. O presidente da República também. Uma missão diplomática, uma delegação nacional, né, que é um órgão mais técnico para firmar algum tratado sobre algo específico, sobre o aço, sobre um produto que o agente diplomático não conhece, então leva uma delegação nacional. Tem que ter a carta de plenos poderes, a carta de plenos poderes que nós já falamos. E onde que está isso na Constituição, professor Rodrigo? Que o presidente da República representa o país, é o chefe de Estado e pode celebrar tratados. O que é tratado, Rodrigo? Nós vamos aprender. Tratado é um acordo de vontades entre 2 ou mais países. E aí a Constituição, no artigo 84, fala: compete privativamente ao presidente da República, incisos 7º e 8º, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Então, você pode estar se perguntando, Rodrigo, então qual a diferença entre uma embaixada e um consulado? A embaixada é o órgão, o estabelecimento de representação de um Estado em outro. Então, por exemplo, no Brasil ao redor do mundo é nas capitais. Então, em Brasília, tem um setor das embaixadas. Então, lá você vai ver a embaixada dos Estados Unidos, a embaixada da França, da Inglaterra e de tantos outros países, onde representantes daquele país vão estar representando aquele país aqui no Brasil e vice-versa. Então, nos Estados Unidos, também em Washington, vai ter a embaixada do Brasil lá. Então, são representantes do Brasil nos Estados Unidos. Então, qual a finalidade da embaixada? Representação do seu Estado em outro país. Rodrigo, e o consulado? Qual é a função? O consulado representa, é um órgão de representação, um estabelecimento de representação em outros países para os seus nacionais. Então, no estado do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, tem o consulado dos Estados Unidos. E esse consulado tem a finalidade de atender os seus nacionais, os americanos que estão no Brasil, e também conceder vistos aos brasileiros, analisar passaporte do brasileiro, se ele tem condição de ir para os Estados Unidos ou não, visto diplomático, visto religioso, visto de turista, visto de trabalho e tantos outros vistos que a gente vai aprender no direito internacional privado. Então, a diferença entre embaixada e consulado: a embaixada é o estabelecimento onde está a representação de um país para fazer as relações diplomáticas Estado com Estado. E o consulado é o estabelecimento onde vai atender os seus nacionais em outro país e olhar vistos, passaporte dos brasileiros que queiram ir para outro país. Então, tem vários consulados aí ao longo do país. Bom, essas são as tratativas sobre as relações diplomáticas. E aí você pode estar se perguntando, Rodrigo, na embaixada tem imunidade de jurisdição? Imunidade penal, civil, trabalhista? Nós já falamos isso. A imunidade civil e penal, muitos dizem que, olha, a embaixada é território de outro país aqui no Brasil. Então, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil é território americano. Então, não teria teria imunidade de jurisdição, não teria condições de um ajuizamento de uma ação civil aqui. Uma ação penal. Mas o Código Penal fala da extraterritorialidade, pessoal. Então, um crime cometido na embaixada pode ser processado aqui no Brasil?
A imunidade trabalhista, então tem uma funcionária ali brasileira que trabalha, né, na embaixada americana, pode ter uma reclamação trabalhista? Tem essa dúvida. Então, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ora fala que sim, ora fala que não. Que tem imunidade de jurisdição, outros julgados falam que não, que a lei do trabalhador é protetiva, tem a Organização Internacional do Trabalho, tem tratados internacionais, é um direito fundamental e pode sim processar. Fica aí a dúvida para vocês pesquisarem, nós já falamos isso em sala de aula. Sobre as fontes do direito internacional público, pessoal, é importante você conhecer quais são elas. E as fontes do direito internacional público, a primeira delas e mais importante é o Tratado Internacional, que a gente vai ver detalhadamente. Os costumes internacionais, princípios gerais do direito, jurisprudência internacional, doutrina internacional, equidade, atos unilaterais de natureza normativa, são fontes, pessoal, do direito internacional público, que vão criando o direito internacional público. E aí, pessoal, dentro dos atos unilaterais de natureza normativa, esses sim são objeto de estudo do direito internacional, porque se eles trazem uma relevância para outros países, eles têm que ser fonte de estudo para a doutrina do direito internacional público. Bom, uma outra matéria e como uma outra disciplina, um outro tópico, né, no direito internacional, é o regime jurídico dos tratados, que o tratado é a principal fonte do direito internacional público. E o que é o tratado, pessoal? É um acordo de vontades entre dois ou mais países para determinadas situações. O tratado tem como sinônimo convenção, protocolo, pacto, carta, e aí, dependendo da situação, reversais, protocolo de Quioto, Carta das Nações Unidas, Pacto São José da Costa Rica, que vocês conhecem. E esse tratado, pessoal, ele vai ser iniciado por um ofício de um Estado para outro, marcando uma reunião. Então, o Ministério das Relações Exteriores encaminha um ofício para outro país ou outros países para que comece uma tratativa para firmar um tratado. Então, o tratado, ele tem algumas formalidades, deve ser escrito, deve ter partes, celebração de um instrumento. E ele, pessoal, tem alguns requisitos também, porque quem firmar um tratado deve ter capacidade para tanto. Então, somente o chefe de Estado, o ministro das Relações Exteriores, o agente diplomático que pode assinar um tratado. Tem que ter uma habilitação desse signatário, tem que ter um consentimento. Então, são requisitos para firmar um tratado internacional. É um objeto lícito e possível, pessoal. Eu não posso fazer um tratado para desencadear uma guerra, por exemplo, e que mate, extermine uma população. Esse tratado não se sustenta, porque ele está violando direitos humanos. Então, essa é a normativa dos tratados. É um acordo de vontades entre dois ou mais países. E como que funciona, Rodrigo, o tratado para ele ingressar na ordem jurídica nacional brasileira? Bom, no artigo 84, inciso 7º e 8º, fala que o presidente da República irá firmar tratados. Mas depois esse tratado terá que ingressar na ordem jurídica interna e ele vai ingressar através do referendo do Congresso Nacional, que fala no artigo 49 da Constituição, é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E aí, pessoal, essa rotina dos tratados, nós vamos ver na próxima aula detalhes sobre os tratados, o artigo 49, o artigo 84, o artigo 5º da Constituição. Então, fica ligado, liga aí na próxima aula de Direito Internacional que nós iremos falar sobre os tratados. Até a próxima, se Deus quiser.